como é que você, um cara que trabalha com a imagem, como é que você percebe a evolução dos teus clientes nesse próprio trabalho de imagem? Eu vou te contar um caso meu e tentar materializar mais isso. No ano passado, o time falou: pô, você precisa fazer uma sessão de fotos para que a gente tenha fotos mais trabalhadas suas. Não era nenhum retrato, era simplesmente fotos com poses para que a gente consiga trabalhar. E naquilo até então estava usando muito terno na época, porque acho que até no momento de transição eu falei, putz, o terno ele pelo menos representa algo de autoridade, ele encurta o caminho. Só que depois eu comecei de usar aquelas fotos, eu comecei a me olhar mais, e no que eu comecei a me olhar mais, eu falei, cara, eu não sou esse cara ali. Tipo, aquilo deixou de fazer sentido comigo. Quando você atende o teu cliente, ele passa por essas fases também, e como que você acopla isso num projeto um pouco mais longo? Boa. Eu sempre olho de uma forma mais intangível mesmo, e eu vou conversando com o meu cliente. Então, por exemplo, imagem de autoridade não tem a ver com terno, não tem a ver com gravata, não tem a ver com se vestir bem. Tem a ver com... É difícil colocar em palavras, mas eu vou dar um exemplo. Tem a ver com um olhar atento. Aí eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Quando eu comecei com essa questão de mudar a minha imagem, por exemplo, eu fui para os melhores alfaiates do mundo. Eu fui em alfaiate em Londres, eu fui em alfaiate nos Estados Unidos, eu fui em alfaiate na Itália para aprender com eles. Eu estou indo para a China agora, eu vou para Bangkok, nos caras que fazem o traje em 2 dias. Eu quero entender como é que eles fazem isso. Se eu não sair de lá vivo, vocês sabem por quê, né? Mas o fato é, eu fui buscando me aprimorar nesse sentido, e o que eu descobri nesse processo e nesse caminho relacionado à busca da imagem perfeita, né? Porque acho que é mais ou menos isso, a minha obsessão é em relação à imagem, em todos os campos, até no da autoimagem, no sentido de como a pessoa se percebe. E o que eu comecei a entender foi que esse processo, ele é um processo com um objetivo. Se você não tem um objetivo central do porquê que aquela imagem está comunicando o que está comunicando, só que é muito enviesado. Eu sei que fotos você está falando. Comunica a autoridade, o traje por si só, as linhas, ela comunica. Comunica mais a autoridade do que a pessoa está só de camiseta. Por quê? Porque é uma segunda peça, porque ela tem um corte que aponta para o rosto. Então, assim, todo o objetivo da vestimenta é esse apontamento, né? Tu quer que aponte para o rosto. Então, tem um motivo específico para isso. Mas a questão toda é que se você não entende o porquê você faz o que você faz, você já começa errado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu estou num processo de mudança agora. Eu estou indo para a Serra Gaúcha, estou indo para Gramado e vou montar toda a minha operação lá. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu posso brincar com a imagem aqui que faça sentido? E eu estou observando um comportamento que é das pessoas. As pessoas estão com brain rot, né? Então está derretendo o cérebro, a atenção está desviada, e a busca sincera das pessoas não é mais tanto por poder. A liberdade que eles querem é outra. É uma liberdade mais relacionada à paz. E eu comecei a olhar como que eu posso decifrar isso em todo momento que eu estou passando. Aí eu comecei a fazer uma mudança imagética minha. Mas rapidinho, quando você fala as pessoas, você fala de um modo geral, o momento da humanidade, da sociedade ou o recorte do teu público? Eu falo do recorte do meu público. Legal. Tá, do recorte do meu público. Então, especificamente para o meu público, eu fiz essa análise. Momento de vida do cara que você quer atender hoje. Eu vejo que é uma tendência de quem está fazendo dinheiro. Então, tem que se ligar com isso. Quem está fazendo dinheiro e está começando aí numa curva de ascendente, ele já chega num momento que tem certas coisas que ele já meio que... Não, peraí. Está no algo a mais, né? O novo rico, ele não quer mais o carro, ele quer outra coisa. Então, eu comecei a observar essa tendência, eu pensei, o que eu posso fazer para mudar o meu comportamento? Já comecei a ver os resultados, entende? Então, só de mudar pequenas coisas. Então, mudei um pouco ali a calça, mudei não sei o que, comecei a estruturar outras coisas, que a estética lá da Serra vai contribuir muito com isso. Comprei uma RAM, que é completamente aleatório, mas que, de fato, eu comecei a falar Porsche é de funkeiro. Eu comecei a trazer algumas coisas que são Na verdade, existe provocações, lenda, né? Existe uma lenda de que o carro antigo escolhe o dono. Aí a gente colocou o carro no meio, jogou a moeda. Escolheu o Elton, ele comprou meu carro antigo. Tá. Eu tenho uma pergunta nesse sentido aí. Mas tu entendeu só antes? Entendi. Que é uma questão de uma construção onde tu tem que ter uma visão sensível do mundo. Não é simplesmente, por exemplo, essa roupa aqui, ela chama atenção. Ou isso aqui fica bom no teu corpo. É evidente que tem que ficar bom no teu corpo. É um dos princípios, mas não é isso. Entende? Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo num sentido mais profundo. Senão, fica uma coisa que é só achismo.
E é claro que daí vem teste, aí vem várias coisas, vem várias provocações. A construção imagética ela é um processo. Então, por exemplo, eu estou nesse processo de reposicionamento da minha marca pessoal nesse exato momento. Né? E Então, o quanto o teste é importante, o que fazer no teste? Porque às vezes o cara vai num caminho, erra, e ao invés de corrigir, ele desiste. Tipo, porra, eu olho o Renato aí e falo, cara, essa é a verdade do Renato. Quando eu olho, por exemplo, a foto que está ali, a foto do WhatsApp dele, que é aquele cara montado com a parada clara e tal, eu falo, puta, não é o Renato. Como fazer para, no meio do caminho, de repente, o cara testou, não achou, não acertou 100%, ao invés de achar outro caminho, o cara volta para o que ele estava fazendo e que talvez fosse errado, ou tão errado quanto? eu faço isso com temperatura de público. Aí eu vou te dar um exemplo. É claro que eu trabalho com isso, né? Mas como que eu faço para os meus clientes? É no sentido de o quanto que eles estão respondendo a uma mudança. E tem uma questão arquetípica também. Por exemplo, tu tem o arquétipo do rebelde. Cara, é a aliança divergente, né? É rebelde e ele é rebelde no core. Então não tem como tirar a rebeldia do Elton. Se tira a rebeldia do Elton, não é Elton. Aí ele traz rebeldia na energia, mas não representa de alguma forma na imagem, está fora do lugar. Gera Entende? ruído. Já gera ruído. Então tem que ter intencionalidade nesse nível. Mas, por exemplo, no meu caso, eu comecei a olhar assim, cara, eu preciso trazer provocações. Aí eu comecei com os símbolos. Né? O que é símbolo, pessoal? Vamos colocar os símbolos recentes do ser humano. Né? Quais são os símbolos recentes de naturalidade, poder, influência? Carro é um símbolo. Concorda comigo? É um símbolo. Então, por exemplo, eu tinha um carro antigo, que agora eu estou indo comprar outro, que é um Mustang 68. Aí eu tinha um carro antigo, que representa a minha personalidade. O Elton gostou do carro, ficou com o carro. E ele representa mais ainda a do Elton, na minha visão. Por quê? Porque ele está muito voltado para o arquétipo do rebelde. E no meu caso, não. No meu caso, é uma coisa mais clássica do que rebelde. Né? Então, eu vi que para ele faria mais sentido. Na época, eu comprei pensando no rebelde, porque eu tenho uma jornada arquetípica com os meus clientes que eu faço isso. Mas a questão toda é que quando eu fui fazer o teste da RAM, por que eu sei que deu certo, cara? Porque primeiro eu construí uma narrativa lá atrás relacionada aos funkeiros e ao Porsche. A RAM não tem nada a ver comigo. Não é um carro que eu sonhei. Eu não estou nem aí para carro. Então, assim, o único carro que eu gosto é carro antigo. E eu só comprei, acredite, meu João, tu queimou esse dinheiro todo para gerar barulho? Sim. Eu comprei para gerar barulho e para compor a minha personalidade. Faz esse movimento de roça, de paz. Exato. E, na verdade, é uma linha que representa um rito de passagem. Então você tem que entender que quando você faz um reposicionamento, você sempre tem que fazer um rito de passagem. Se você não faz o burburinho antes, se você não representa essa mudança imageticamente, as pessoas não vão saber que mudou. Entende? Então, por exemplo, criou uma mentoria high ticket para business. Se não tem uma mudança externa passando a mensagem, tu vai ter que se esforçar muito mais falando do que mostrando. Entende? E existe uma regra de roteiro. Se você pode mostrar, você mostra. Acabou. Entende? Você mostra, você não fala. É isso. Vamos lá. Por que eu entendi que eu deveria fazer esse reposicionamento? Porque quando eu falo da terceira onda do posicionamento, você tem que entender que você nunca vai conseguir se manter durante muito tempo fazendo a mesma coisa com sucesso, inclusive no branding. Então, tu sempre tem que estar se repaginando, sempre. Existe um tempo ideal, eu coloco assim, 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio tu faz uma mudança que representa uma mudança drástica, porque hoje a velocidade daqui a pouco está mais rápido ainda. Então, assim, nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos, eu passei por 4 grandes mudanças. E agora eu estou passando por mais uma. Então eu sou um cara que eu estou sempre ali para me manter naquela terceira onda. E aí você muda o teu posicionamento. O que acontece? Por que muitas pessoas elas ou somem ou baixam? Porque elas não começam a olhar para esse lado da imagem. Literalmente cansa ali, né? Acostuma, na verdade. Né? Não é o cansa, acostuma. Acostuma, cansa, tu se torna previsível. Entende? As pessoas elas já passaram pelo processo e às vezes elas não conseguem enxergar que existe algo a mais em você. Então você precisa apresentar coisas novas. E é evidente que no processo de uma construção da imagem, você acaba mudando a sua personalidade. É aí que está o segredo, entende? Então, quando você muda a sua imagem, a sua personalidade muda. Ou o contrário também, né? O cara começa a se encontrar ali dentro. Mas na minha visão é muito mais difícil isso. Tá bom. Entende? É muito mais difícil mudar a personalidade primeiro para depois mudar a imagem. Na minha visão é mais fácil mudar a imagem e a tua personalidade ela vai se adequando. A imagem força, né? Exato, ela força você a mudar. E aí novas ideias começam a surgir, entende? Novos conceitos, você começa a abrir sua percepção, o mundo muda. Isso é legal, vem uns questionamentos. Por exemplo, você põe um chapéu no cara, aí ele pega e fala, não vou usar chapéu. Não que ele tenha que usar chapéu, mas a resposta da pergunta, por que você não tem coragem de usar chapéu? Tem o tá feio,
tem o não gosto e tem o eu não assumo. Tem homem que começa a se vestir assim, aí ele tem mania de coloca o paletó, quando chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é tirar o paletó e colocar na cadeira. Entende? Ele está meio forçado com aquele paletó ainda. Aí você fala, tá, por que não o paletó? Aí se ele põe o paletó, ele tem que pôr o tênis branco. Aí você fala, tá, por que não o sapato? Aí se ele põe o sapato, está sem meia. Aí e aqui é interessante, isso que o Elton está falando é muito interessante, porque existe um movimento que eu percebo, que é um movimento de espelhamento sem saber por que você está espelhando. Então, por exemplo, aí todo mundo que você vê agora está de terninho e tênis branco. Aí pergunta, por que você está usando isso? Ah, é porque eu vi alguém usar. Cara, não faz sentido, entende? Porque tu não sabe quem é o público dessa pessoa, você não sabe por que ela fez isso e nem ela sabe. Às então vezes já o cara começa está errado. misturando duas fases. Tipo assim, eu sou homem, mas sou menino ainda. Eu sou sério, mas sou descolado ainda. Então, pode estar no momento dele, ou pode ser da personalidade dele. Por exemplo, se você colocar... Eu não consigo imaginar o Renato de sapatinho assim. Tipo assim, vai ficar a coisa mais esquisita. Porque é o Renato. Não estou tirando onda. Você não que não fala... seja esquisito sem isso. Exato, também. Mas quando você pega e fala, porra, ali faz sentido. Sacou? Por exemplo, quando eu coloco aqueles tênis brancos, tipo esse aí, eu falo, cara... Não bate. Não bate. Então, essa coisa externa, ela vai refletindo não só a sua versão atual, mas, tipo assim, qual a resistência de mudar? O que você deixa de ser se você mudar? E o que você não quer deixar de ser? Não, eu não quero deixar de ser, sei lá, o quê? Tem muita coisa aí. Não, calma aí. Deixa eu conduzir um pouco aqui numa parada. Nesse processo, João, que você faz de rebranding da pessoa, de esse reposicionamento, naturalmente você vai pegar em pontos, que é o que o Elton está trazendo. Pô, vamos testar um chapéu? Aí eu falo, não, você está maluco? Não uso chapéu. Eu falo, cara, mas talvez aquilo possa comunicar alguma coisa, talvez aquilo tenha uma representatividade. Vamos experimentar. Como é que você tem essa tocada, principalmente para homem? Porque homem é mais idiota. E aí, quando você pega na questão estética do homem, então, é mais idiota ainda. E ainda mais nessa mudança, quando você propõe alguns elementos, alguns símbolos, que às vezes não são símbolos óbvios, e o cara, ele dá a abertura do deixa eu experimentar isso. Sim. E que você vê que tem uma importância, e como é que você conduz ele nessa jornada? Por onde que eu começo? Eu começo pelas regras. Existem princípios que não podem ser quebrados. Então, eu sempre começo pelos princípios. Por quê? Porque quem sabe, sabe. E aí a gente não está falando de gosto, né? Não está falando de gosto, está falando de princípios. Por exemplo, assim, tu pode não gostar de um cara de calça de alfaiataria, loafer e sem meia. Mas se ele está no verão, se ele está com roupa clara e se ele está sem gravata, ele pode ficar sem meia. É princípio. Se ele está de gravata, ele obrigatoriamente tem que usar meia. É princípio. Então, existem princípios de caimento, existem princípios relacionados à vestimenta da pessoa que eu começo por aí. Por quê? Porque eu não quero que o cara se vista errado. Eu não quero que ele chegue no elevador e alguém que está numa hierarquia superior veja. Por quê? Porque normalmente quem está na hierarquia superior já passou por esses pontos. O novo rico nunca passou. Entende? O novo rico se força a passar. Agora, normalmente, você atende quem? Se você atende a galera que já nasceu rica, que nem eu atendi durante muito tempo, hoje não mais, mas por escolha... Ah, tá, não mais assim. Atendi JBS, mas o cara construiu a riqueza do zero. Ele só tem 90 anos, mas ele construiu do zero, entende? Então, só que os filhos dele, um exemplo, os filhos dele já têm outra mentalidade, porque eles cresceram na riqueza, entende? E aí o comportamento é diferente. Então, eu começo pelos princípios, e depois dos princípios eu vou pelo código de vestimenta, que é o quê? Ambiente. Esse chapéu, por exemplo, eu só vou ter a ideia do chapéu se comportar o ambiente. O cara, ele trabalha no campo, ele tem uma fazenda, tem alguma coisa relacionada, ele gosta, a família dele tem alguma coisa tradicional nisso. Então, por exemplo, por que eu gosto de me vestir formalmente, gravata? Porque eu me lembro que eu ia na casa do meu avô, e aí eu via, porque fuma charuto, eu via ele estudando xadrez, que meu avô era professor de xadrez, foi ele que foi o professor do Mequinho, e ele estudando xadrez com aquela fumaceira, e ele sempre de paletó e gravata e bem arrumado, e fumando um charuto e xadrez. Então, olha, eu trouxe tudo isso.
O meu cabelo, acredite ou não, eu nem trouxe a foto, mas é o cabelo idêntico ao meu tetravô, que era militar, que foi herói de guerra, na Guerra do Paraguai. Então, assim, e eu levo o nome dele. Então, olha como tudo tem significado. Aí, mas para a pessoa não tem. Não importa. Quando você se veste errado, você já entra inseguro em qualquer ambiente. O teu dia começa errado. Então, tu tem que saber o porquê que você faz o que você faz. Então, eu começo por aí, pela investigação da história da pessoa e o que traz significado. Porque a tua história não é como é por acaso. Tudo tem um significado. Aí tem que encontrar e aí você vai forjando e vai formulando.